A graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre como tratar a solidão à luz das Escrituras. Senhor, ilumina nossa mente para compreendermos e praticar a Tua palavra. Usa Teu servo para falar conosco. Que Tua palavra produza vida no coração de todos. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Como tratar da solidão? Como tratar a solidão à luz das Escrituras? Vejam bem, eu estava com uma mensagem pronta para, na verdade, um breve estudo sobre os apóstolos, os profetas nos dias de hoje, né? Mas nesta madrugada, por volta de 1h, eu me levantei, fui orar por algumas pessoas que nos pedem oração. O Senhor falou algo muito forte ao meu coração. Quantas pessoas estão passando por solidão, quantas pessoas estão desanimadas, até mesmo em buscar ao Senhor. Quantas pessoas estão desanimadas ao ponto de não sentir vontade de ir à igreja e estar em comunhão com os irmãos. Quantas pessoas estão passando solidão dentro da própria família, dentro do próprio lar. O Senhor falou muito forte no meu coração. Embora já tinha uma mensagem pronta, eu fui a mensagem, para falar sobre os profetas, mas o Senhor falou ao meu coração. E como eu já havia estudado alguns livros sobre isso, né, então me veio à memória e eu usei alguns livros para fazer um breve estudo sobre como tratar a solidão à luz das Escrituras. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você está passando por este momento de solidão. Outros até estão vivendo um período de solidão, mas não reconhece. E a pessoa, por não reconhecer, ela não aceita ser tratada. E quando não aceita ser tratada, sofre. Muitas pessoas estão sofrendo. Por isso o Senhor colocou no meu coração, e nesta noite, fazer esse breve estudo para ajudar as pessoas a compreenderem e entender que há necessidade de lutar contra esse sentimento que amargura o coração, a solidão. No livro de Salmos, se você tem uma Bíblia e deseja nos acompanhar, ou posteriormente você quer verificar, no livro de Salmos, de número 25, o versículo de número 16 e 17, o salmista ele diz assim: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira dos meus apertos. Em outras versões está: tira-me dessa angústia. Então veja que o salmista aqui ele está clamando, ele está sentindo solidão, ele está num momento de angústia no coração e ele diz: olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, tira-me desta angústia. Então veja que há a necessidade de buscar sair desta solidão, né? Então eu fiz aqui um breve estudo para ajudar essas pessoas que estão passando por isso. A solidão é um problema comum que muitos enfrentam e que pode persistir por algum momento até a vida toda, até a vida inteira. Bem, se não for tratada. Então a solidão é um problema que muitas pessoas têm enfrentado. Se não for tratada, ela pode persistir até a vida inteira. Quantas pessoas não têm até mesmo pensado no suicídio e outras têm até praticado. Então há necessidade de nos orientarmos sobre isso, né? Então a solidão é um tipo de problema que não faz distinção, né, de classe social, de raça, de idade, e é considerado uma das principais causas do sofrimento humano. Então, uma das principais causas do sofrimento humano é a solidão. E a solidão, ela não faz distinção de raça, de cor, de idade, né? Ela não faz distinção. Ela vem para todos. Todos podem sentir a solidão, né? A solidão e sentimentos. Um está atrelado ao outro. A solidão e os sentimentos estão atrelados.
a solidão envolve alguns sentimentos. Então, por isso nós temos que estar atentos. Precisamos de estar atento. E aquele que tem a luz, tem o Espírito de Deus, ele precisa de estar atento para ajudar aquele que está próximo. Então, solidão e o sentimento. A solidão envolve alguns sentimentos. O primeiro deles é o vazio no coração. Há um vazio no coração da pessoa. É o primeiro sentimento, é o sentimento de vazio, né? Ele manifesta muitas vezes acompanhado de tristeza, de desânimo, isolamento, ansiedade, a necessidade de se sentir amado e carente de alguém. Então, este é o primeiro sentimento. Podemos diagnosticar esse primeiro sentimento que está atrelado à solidão. É justamente isso. É o vazio, esse vazio que produz no coração das pessoas a tristeza, o desânimo, o isolamento, a ansiedade, aquela necessidade de ser amado, aquela carência de alguém. Isso é um sentimento de solidão. Isso é um alerta, né? Muitas pessoas têm passado por isso. Outras estão até passando, mas elas não admitem. Não admitem. Segundo sentimento, né, que está atrelado à solidão, o sentimento de rejeição. A pessoa se sente deixada de lado, esquecida, né, abandonada. Tem pessoas que até mesmo dentro da igreja, ela se sente sozinha, se sente abandonada, esquecida. Tem pessoas que se sentem esquecidas pela família, rejeitada, ela tem esse sentimento de rejeição, que as pessoas estão rejeitando ela. Isso é um sentimento que está alinhado, atrelado à solidão. O terceiro é a sensação de inutilidade, né? Aquelas pessoas que em um determinado momento elas se acham assim que são inúteis, não servem para nada, ninguém gosta dela, tudo que ela faz não está certo. Está um vazio no coração da pessoa. Está um vazio. Está um alerta. Essas pessoas, por via regra, né? Essas pessoas correm aos bares, ao encontro, em grupos de encontros e até mesmo para reuniões de igreja, tentando escapar da solidão, mas continuam da mesma forma, incapazes de construir relacionamento. Tem pessoas que até vão participar de reuniões de igreja, porque ela está numa solidão, um vazio dentro dela. Ali ela tenta encontrar, preencher aquele espaço com a música, com as palmas, com a multidão que está ali em volta, com as pessoas que estão ali em volta, mas elas continuam vazias. Quantas pessoas no meio de multidões se sentem solidão, sente vazias, né? Tipos de solidão, né? Vamos ver agora os tipos de solidão, porque é importante a pessoa aprender a diagnosticar isso. Tipos de solidão. Há pelo menos 3 tipos de solidão: a emocional, a social e a existencial. Entre inúmeros tipos aqui que poderíamos elencar, essas 3 são as que mais predominam, né? A solidão emocional, a solidão social e a existencial. A solidão emocional é aquela que envolve a falta ou a perda de um relacionamento íntimo com uma outra pessoa, até mesmo com mais pessoas. Então, a solidão emocional é aquela pessoa que ela fica sentindo falta daquilo que ela perdeu, de alguém que ela perdeu. Sabe, ela perdeu o relacionamento íntimo e ela começa a sentir aquela falta, aquele vazio, né? Então, essa solidão emocional começa a trazer a tristeza, a amargura, choro, aquele vazio no coração, né? Isso é uma solidão, isso faz parte da solidão. A segunda, né, que é a solidão social, né? A solidão social é o sentimento de falta de propósito na vida, ansiedade e vazio. Então, a pessoa ela sente falta de um propósito, não um propósito na vida dela, ela não consegue encontrar um propósito para a vida dela. E tem pessoas que até perguntam: para que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo? Por que eu não morro? Porque esse vazio, essa solidão social, essa falta de propósito. Nós somos criados com um propósito. Todos nós somos criados com um propósito. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e com o propósito de glorificá-lo a Deus. Amém. Então, quando a pessoa ela tem aquela solidão social,
falta esse propósito na vida dela, não consegue se socializar. Bem, a terceira, que é a existencial, né? A solidão existencial refere-se ao tipo de isolamento que vem quando a pessoa está longe de Deus. Ela não tem comunhão com o Senhor, com o seu Criador. Com isso, a sua vida não tem significado ou propósito. Então, essa solidão existencial, a pessoa ela perde a identidade. Ela não sabe nem por que ela existe, né? Bem, e esse sentimento, essa solidão existencial, é devido a pessoa estar longe de Deus, longe do Criador, né? Então, a vida dela passa a não ter significado nem propósito. Mas nós somos criados com um propósito, nós somos criados com um significado, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos criados com um propósito de glorificar a Deus. Então essa solidão existencial tem levado muitas pessoas a achar que elas não são nada, que a vida dela não tem importância. Até mesmo se tirar a própria vida, para ela não tem importância, que não faz sentido a vida dela. Então, esses três tipos de solidão, a emocional, a social e a existencial, né? Esse tipo de solidão é o que mais abrange as pessoas, que mais influencia as pessoas. Bem, agora, como tratar então a Bíblia e a solidão? Como nós podemos ver a Bíblia e a solidão? No Salmo 25, que nós lemos, o versículo 16 diz assim, o verso 16. Salmo 25, verso 16. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Então veja que o salmista, ele diz que ele está solitário, tem solidão, está aflito. Essa aflição é causada pela solidão. Ele pede, olha para mim. Olha para mim. Ele está pedindo, é um pedido de desespero, porque ele está aflito, com a alma aflita. E essa aflição é causada pela solidão. Então a Bíblia registra alguns homens de Deus que sofreram solidão no decorrer das suas vidas, em algum momento da sua vida, né? Antes da criação de Eva, Deus faz a seguinte declaração, lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo de número 18, antes de criar Eva, Deus faz essa declaração. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então, antes de Deus criar Eva, ele faz essa declaração, não é bom que o homem viva só, né? Bem, antes de tudo isso, antes de Deus criar Eva, tudo que Deus havia feito, ele disse, era bom. Mas agora, aqui ele disse, não é bom que viva só. A solidão não é estar sozinho, é estar vazio. Adão não estava sozinho antes da criação de Eva. A Bíblia vai nos falar que Adão diariamente tinha comunhão com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, ele não estava ele não tinha solidão, de maneira alguma. Mas Deus viu que havia um vazio. Quando Adão olhava para toda a criação, tudo em volta, cada um tinha seu par, tinha seu relacionamento. Adão não tinha esse relacionamento físico. Então estar sozinho, né? A solidão não é estar sozinho. A solidão é estar vazio. Nós vamos ver lá na frente que a solitude, né? A solitude não é uma solidão. A solitude é necessária. Você se isolar por algum momento para ter comunhão com Deus, né? Isso é saudável. Nós vamos ver lá na frente. O termo solidão na Bíblia aparece mais de 30 vezes. Se você pegar toda a escritura e você ler, fazer uma exegese adequadamente, você catalogar ali, então essa palavra, termo solidão, vai aparecer mais de 30 vezes na Bíblia. Eu vou dar aqui alguns exemplos que não dá para citar todos, né? Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 40, o versículo de número 23, o texto bíblico, ele diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quando José estava lá na prisão, José disse para que o copeiro se lembrasse quando ele estivesse diante de Faraó. No entanto, o copeiro se esqueceu dele ali, né? Nós vemos também Elias, né? Elias, ele, em um determinado momento, nós falamos numa live próxima esses dias, que
Ele ia se sentir só. E ele foi dizer para Deus, eu só fiquei. Eu só fiquei. Então ele se sentiu solidão também. Então, entendemos que vamos passar por momentos de solidão. Precisamos investir no relacionamento com Deus e com os irmãos. Precisamos de entender que existem motivos que nos afastam de Deus e do próximo. Então, todos nós podemos passar por esse momento de solidão, porque homens na Bíblia passaram por momentos de solidão. Então nós precisamos de entender que existem motivos que levam à solidão. E existem motivos que nos afastam de Deus e nos afastam do próximo. E por conta disso, há esse vazio, a solidão. Então, causas da solidão. Quais são as causas da solidão? É preciso detectar, preciso perceber quais são as causas que estão levando a pessoa à solidão. Essa parte eu tirei do livro Aconselhamento Cristão, de Georg Collins. Então eu tirei essa parte aqui do livro. Primeiro, causas sociais. Então, como que podemos aqui detectar? Quais são as causas da solidão? Primeiro, causas sociais. As rápidas mudanças social da nossa história têm trazido isolamento e falta de intimidade com pessoas por diversos motivos. Quem é um pouco mais velho, um pouco mais de idade, lembra-se que anteriormente, ou quem mora em sítio, quem mora em cidades pequenas, havia um relacionamento maior das pessoas. As pessoas sentavam na calçada, conversavam, as crianças conversavam, brincavam na rua, tinham relacionamento, relacionamento de vizinho com vizinho, das famílias reunidas. Era assim antigamente. Mas essas mudanças sociais que está acontecendo tem trazido isolamento e falta de intimidade com as pessoas, por diversos motivos. Uma delas é a tecnologia. A tecnologia. Bem, a tecnologia, ela proporciona avanço nas pesquisas, compartilhamento de conhecimento. A tecnologia tem nos ajudado, nos auxiliado em muito, Dito feito, esse momento oportuno que estamos aqui. Então, a tecnologia, ela tem proporcionado momentos bons, avanço nas pesquisas, podemos compartilhar conhecimento, mas também pode promover distanciamento nos relacionamentos. E isto traz uma intensificação, está trazendo um relacionamento virtual, um relacionamento errado. As pessoas estão intensificando o relacionamento virtual com detrimento de contato pessoal. Às vezes a gente vê no Facebook pessoas postando, por exemplo, boa noite, meus amigos virtuais. Veja que as pessoas estão mergulhadas nisso. A tecnologia, ela tem proporcionado distanciamento pessoal. Às vezes está numa reunião, está dentro de uma casa, uma família, cada um está com o celular do lado. As pessoas nem sabem que a outra está ali do lado. Não existe mais esse contato. E por conta disso, estamos vendo cada vez mais pessoas mergulhadas em seu mundo, na solidão. Pessoas tristes, depressivas, pessoas amargas. Quantas pessoas estão assim? Então a tecnologia, ela tem proporcionado um distanciamento muito grande entre as pessoas. O segundo fato que nós podemos observar é a urbanização. Nas grandes cidades as pessoas pouco se conhecem, estreitando relações de amizade. Por exemplo, quem mora em prédio, mora em apartamento, mora em prédio, às vezes nem conhece a pessoa que está do lado, nem bom dia, nem boa tarde. Hoje as pessoas estão cada vez mais, cada um para si, fechando. Tem pessoas que moram 10, 15 anos no lugar, ela não tem amizade com os vizinhos, não conversa com os vizinhos, não tem convívio com ninguém, ela não tem convívio social. Então a urbanização tem contribuído também. E por conta disso, quantas pessoas estão sofrendo? Solidão. Solidão. Mora dentro de um apartamento, num condomínio, mora em casas onde as pessoas, antigamente os sítios eram distantes uma casa da outra, mas havia contato uns com os outros. Hoje as pessoas moram casas geminadas, mas estão sozinhas, solitárias, cada um vivendo suas tristezas, suas amarguras no seu coração, o vazio no seu coração.
Outro fato que tem contribuído muito para isso é a televisão. Televisão. É sabido que cada vez que passamos mais tempo na frente da televisão, deixamos de manter diálogo afetivo com alguém. Quanto mais tempo a pessoa passa na frente da televisão, menos tempo ela tem para estar dialogando com alguém. Tem pessoas que ela não tem mais diálogo com ninguém. Ela passa tanto tempo na televisão, tanto tempo na internet, que ela não tem tempo para conversar com sua família. Ela não tem tempo para conversar com os irmãos. Ela não tem tempo para ter comunhão com ninguém. Então, tudo isso tem contribuído, né, para o desenvolvimento da solidão. Bem, quais são as causas do desenvolvimento? Porque há um desenvolvimento, né? Existem 3 necessidades básicas de desenvolvimento para evitar a solidão. Se tudo isso contribui, tudo que nós estamos falando aqui, né, as causas sociais, tecnologia, a urbanização, a televisão, contribui para afastar as pessoas e mergulhar as pessoas neste vazio, nesta solidão, né? Existe algumas necessidades básicas de desenvolvimento que podemos anular, evitar a solidão. Primeiro, a afeição. A afeição. As crianças precisam estar ligadas aos pais. Crianças, jovens, adolescentes, adultos precisam de ter amigos. Hoje, infelizmente, os pais dão logo um celular, um tablet para a criança. Hoje você vê jovens que ele nem levanta a cabeça para conversar com você. Você vê adolescentes hoje mergulhados, sofrendo solidão. Quantos adolescentes, quantos jovens estão sofrendo de solidão? Então, é necessário ter essa afeição, esse convívio. Criança, conhecida das crianças, brincar com crianças. Adolescentes, se envolver com adolescentes. Jovens se envolver com jovens. Adultos, se envolver com os adultos, com família, com os irmãos na igreja. Tem que ter um convívio, tem que ter afeição. Caso contrário, a pessoa vai viver no vazio, na solidão, né? A aceitação que é a necessidade de pertencer. Então, existe a necessidade de pertencer. Tem pessoas que necessitam de pertencer. Algumas pessoas se sentem rejeitadas, gerando baixa autoestima. Então, há necessidade de pertencer ao grupo. Se não consegue se entrosar, se relacionar, então muitas pessoas elas começam a se sentir rejeitadas, gerando uma baixa autoestima, né? É necessário também criar a aquisição de habilidades que ajudam a construir relacionamentos, afastando a possibilidade da solidão. Então nós precisamos de ter habilidade, começar a desenvolver habilidades que vai contribuir para que nós possamos criar relacionamentos, para afastar essa possibilidade de solidão, desse vazio no nosso coração. Então as pessoas hoje estão mergulhadas, cada um no seu canto, passa o dia na televisão, o dia na internet, distante de Deus, não tem comunhão com Deus. Mas Deus, Ele nos dá dons. Nós precisamos desenvolver esses dons que Deus nos dá para vivermos em comunidade. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Não nos criou para isso. Então, e a solidão também traz consequências psicológicas, causas psicológicas. A baixa estima, né? Baixa autoestima. É uma das consequências psicológicas que a solidão causa em muitas pessoas. A baixa autoestima. É o sentimento de que somos incapazes, né? Abaixo do padrão que estabelecemos como aceitável. A baixa autoestima torna a pessoa fraca, tímida, e ela passa a depender excessivamente dos outros. Então, por ela ter uma baixa autoestima, ela se acha incapaz, ela se acha abaixo do padrão que ela mesma acha como fosse aceitável. Então, isso vai tornando a pessoa fraca, tímida, com vergonha, desencorajada, desmotivada, e ela passa a depender cada vez mais de outras pessoas. Tem pessoas que elas não vão no mercado comprar algo que ela necessita, porque ela acha que ela não tem capacidade de chegar lá e escolher, de conversar, de dialogar, de questionar preço. Ela passa a depender de outros. Outros têm que fazer tudo por ela.
Tem pessoas que passam a depender de outros, até mesmo para oração. Elas não têm aquele desejo ardente de orar, de buscar, estão tão distante de Deus, estão tão vazias. Tudo isso tem que ser avaliado na vida da pessoa. A incapacidade de comunicação ocorre quando as pessoas não querem ou não sabem se comunicar com sinceridade. Então há uma busca pelo isolamento e solidão. E isso acontece, mesmo estando cercado de pessoas. Então tem muitas pessoas que elas não conseguem se comunicar, né? Ela tem essa incapacidade de comunicação. Por quê? Porque ela se isola tanto no mundo dela, que ela chega em determinado lugar, ela não consegue interagir com as pessoas. Ela não tem assunto para conversar com as pessoas. Tem pessoas que vão numa festa, está rodeada de pessoas, mas ela se sente sozinha. Ali ela está na solidão, no vazio, rodeada de pessoas. Está na solidão. Tem pessoas que vão na igreja, elas vão numa igreja, ela não consegue permanecer, ela não se sente bem na igreja. Por quê? Porque aquele assunto ali é distante dela. Aquele assunto não faz parte da vida dela. Ela não consegue compreender o que está dizendo, a pregação, as mensagens, porque aquela alegria dos irmãos, aquela comunicação, mesmo corporal dos irmãos, aquela alegria, ela não consegue compreender, ela não consegue se comunicar com aquilo. Por conta disso, ela está vazia. Quantas pessoas estão dentro de igrejas vazias? Solidão. Às vezes você chega dentro da igreja, você observa aquela pessoa, ela está sempre de cabeça baixa, sempre triste, sempre angustiada. Aquele mundo parece que não é o mundo dela. Ela não consegue se comunicar. Aquilo não fala ao coração dela, não fala aos ouvidos dela, né? Outro fator psicológico da solidão é a hostilidade, né? Pessoas mal-humoradas, carrancudas e antipáticas afastam as outras. E isso produz infelicidade. Você vê aquela pessoa sempre mal-humorada. Você vai, como é que tá? Tá tudo bem? Tá indo. Como é que tá a pessoa? Tá tudo bem? Sempre carrancuda, mal-humorada, né? Sempre murmurando, sempre reclamando. A tendência é as pessoas se afastarem dela. Elas se tornam antipáticas. Então a tendência é as pessoas se afastarem. Por conta disso, produz a infelicidade. Ela começa a se sentir infeliz. Mas isso faz parte da solidão. O vazio. Esse vazio faz ela ficar mal-humorada, carrancuda, antipática. Esse vazio. Causas situacionais. O que pode, né? Algumas situações que provocam a solidão. Algumas situações da vida podem gerar solidão. Por exemplo, os que possuem doenças físicas, os viúvos, os solteiros, né? Tudo isso pode gerar solidão. Às vezes a pessoa fica viúva, né? E ela começa a sentir aquele vazio. Ela permite aquele vazio entrar no coração dela, começa a sentir solidão. Tem pessoas que estão solteiras, ela não consegue se relacionar, ela não consegue encontrar alguém para amar e ser amada, ela começa a sentir um vazio, solidão, né? Tem pessoas que, porque têm uma doença física, ela se isola. Ela acha que a doença é o motivo dela se isolar. Ela é diferente dos outros. Ela se sente inferiorizada. Isso traz tristeza, traz angústia no coração, né? Então, quais são os efeitos da solidão? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas nós conversamos durante a semana e a gente vê pessoas necessitadas, carentes? Quantas pessoas desanimadas? Quantas pessoas estão assim? Quais são os efeitos da solidão? O que a solidão pode causar na vida das pessoas? Isolamento, desesperança, o alcoolismo e as drogas. Quantas pessoas estão se isolando cada vez mais? Você vê as pessoas trancadas nos seus quartos, trancadas nos seus próprios mundos, não sai de casa, não tem comunhão com os irmãos, não tem vontade na igreja. Quantas pessoas já perderam a esperança, não tem mais esperança de nada, não tem a esperança de encontrar um casamento, de encontrar um namorado, de encontrar um novo emprego, não tem esperança de exercer um ministério na igreja, de ser participante na obra de Deus.
E quantas pessoas, por causa disso, entram no alcoolismo? Quantas pessoas, para tentar sair da solidão, preencher esse vazio, entram no alcoolismo e nas drogas? Quantas pessoas nós conversamos, nós orientamos, oramos, pessoas que estão cada vez mais mergulhando, vão para os bares, começam a fumar, se prostituir, usar drogas. Então, mas existem alguns conselhos que, se for observado e tomado, com certeza irá trazer benefício. Primeiro, é admitir o problema. Admita o problema. Admita que a solidão. O primeiro passo é admitir que a solidão está interferindo negativamente na vida. O primeiro passo é a pessoa admitir: olha, minha vida, não estou feliz. Eu não estou feliz, não estou bem. Eu preciso de admitir que eu estou solitária. Há solidão, há um vazio no meu coração, isso tem que mudar. Considere as causas, vá na fonte do problema. Qual é o problema que está causando essa solidão, este vazio? Vá na fonte. Aceite o que não pode ser mudado. Comece a aceitar aquilo que não pode ser mudado. Tem coisas que não podem ser mudadas. Por exemplo, a mulher que perdeu o marido, né, ela está viúva, isso não pode ser mudado. Não tem como ser mudado. Então comece a aceitar aquilo que não pode ser mudado. Tem pessoas que perderam o marido, ela não aceita. Tem pessoas que perderam seus filhos, ela não aceita. Tem pessoas que separaram, entraram num divórcio por algum motivo e ela não aceita. Mas tem coisas que não podem ser mudadas. A necessidade de aceitar, de compreender isso. E de fazer com que essa situação venha a ser transformada. De que maneira? De que maneira isso pode ser transformado? De que maneira isso pode ser mudado? De que maneira isso pode ser transformado? Mesmo para aquelas pessoas que perderam o marido, perderam seus filhos, estão separados, não pode mais mudar, mas ela pode mudar a maneira de se ver dentro desse relacionamento, dentro desses fatos que não podem ser mudados, ela pode mudar a maneira de se ver. Estou viúva, mas existe um Deus. Posso fazer algo como viúvo, viúva. Estou separado, estou separada, meu casamento acabou, perdi um filho, perdi um emprego. Mas isso pode ser revertido, essa situação. Eu posso ver de uma maneira diferente, né? Crie novos hábitos. Começa a criar novos hábitos para sair dessa solidão, para tirar esse vazio, né? Tem pessoas, então, que ela tem o hábito de ficar tempo na televisão, né? Passe menos tempo na televisão. Procure atividades que possam beneficiar o social, beneficiar a sua família, beneficiar a sua igreja, a sua comunidade. Nós somos criados, nós somos formados para viver em comunhão, viver socialmente. Então começa a criar hábitos que venham a beneficiar a sua igreja, beneficiar a sua família. Ao invés de você ficar mais tempo na televisão, perder tempo, ficar muito tempo na internet, Facebook, né? Procure criar hábito, desenvolva hábito que venha contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento social da sua família e da igreja, né? Satisfaça a sua necessidade espiritual. Começa a satisfazer a sua necessidade espiritual. Todas essas sugestões que foram dadas aqui não serão válidas se essa última, se a necessidade de você ter essa satisfação espiritual não for verdadeira na sua vida. Se a sua busca por Deus, se a sua busca em comunhão com Deus, se a sua busca em contato com o Senhor não for prioridade na sua vida, nada disso vai fazer efeito na sua vida. Isso tem que ser a sua prioridade. O relacionamento com Deus, o relacionamento a comunhão com Deus, a sua satisfação tem que ser em primeiro lugar, estar em relacionamento com o Senhor o tempo todo. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, o versículo de 4 a 7 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós estávamos separados de Deus. Estávamos distantes de Deus. Havia esse vazio. E por conta disso, há solidão. Mas nós fomos
nós somos renovados com o Senhor. Ele nos vivificou, nos deu vida com Cristo para mantermos em comunhão, estarmos em comunhão com Ele. Estamos verdadeiramente em comunhão com o Senhor. E quando estamos em comunhão com o Senhor, não há lugar para este vazio, não há lugar para esses sentimentos, não há lugar para a solidão. Quantas pessoas estão assim? Então, a sua satisfação espiritual tem que ser prioridade na sua vida. A sua busca constante com Deus tem que ser essa prioridade. Para concluirmos, vivemos numa sociedade que produz a solidão. Precisamos de ter isso na nossa mente. Nós vivemos numa sociedade que produz a solidão. Precisamos de permanecer ligados ao Senhor. E Ele saciará plenamente e nos livrará da solidão. Então, se nós estivermos ligados com o Senhor, pode ter certeza, não há vazio. Esse sentimento de solidão não vai invadir nossa alma, porque estaremos cheios da plenitude do Senhor, né? Agostinho, ele diz assim: o homem só tem paz, o homem só encontra paz encontrando-se com Deus. Agostinho acreditava que a graça de Deus é suficiente para a felicidade. Martinho Lutero, né, ele diz assim: o homem só precisa de Cristo. John Wesley, ele diz assim, John Wesley acreditava que ninguém pode ser um cristão solitário. Tem muitas pessoas que querem ser cristãos solitários. E John Wesley fala, ninguém pode ser um cristão solitário. Deus não nos criou para sermos solitários. Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele e com o nosso próximo, né? John Wesley defendia que a fé cristã é social. A fé cristã é social. John Wesley dizia que a solidão é um sentimento negativo de isolamento, enquanto a solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo. É diferente. Quando você se isola para buscar a presença de Deus, quando você se isola para buscar o contato, a comunhão com o nosso Criador, é diferente da solidão, né? Eu necessito desses momentos. Tudo que eu vou fazer, eu faço com a minha esposa. Mas eu necessito levantar pelas madrugadas, como te disse. Nessa madrugada, eu precisei de me levantar, de orar com Ele, de ler a Bíblia, de lembrar dos livros que eu estudei. Eu necessito desse momento. A minha esposa também, ela tem os momentos dela de madrugada. Ela e Deus, sozinha. Ali não é a solidão, é a solitude. Isso faz bem, é diferente. É nesses momentos que somos renovados. É nesse momento que somos fortalecidos. É nesse momento que somos repletos da alegria da presença de Deus. Glória. E não há vazio, não há solidão. Então é necessário. É necessário. Põe isso no teu coração. Que a sua satisfação, que a sua necessidade espiritual venha a ser a prioridade na sua vida. A solidão, ela existe. A solidão tem causado sofrimento em muitas pessoas. É necessário reconhecer que ela existe. Mas nós apresentamos a vocês nesta noite de que maneira você pode, à luz das Escrituras, vencer este vazio, esta solidão, somente com a presença do Senhor. Eu quero orar por você. Quantas pessoas nos procuram, quantas pessoas... por isso que essa madrugada eu vim orar, uma pessoa desesperada, dizendo que não sente mais desejo de ir na igreja, que agora ela sente o desejo de tirar a própria vida. Uma pessoa que outrora estava constantemente em comunhão com o Senhor. E hoje está assim. Então tudo isso nos faz refletir. Quantas pessoas necessitam de buscar essa presença do Senhor. Nós somos feitos para viver em isolamento. Não há fé cristã sem que haja um social, viver em comunhão, primeiramente com o Senhor. E com nossos próximos. Então, busque a presença de Deus. Se envolva com a obra de Deus. Se envolva na obra do Senhor. Quanto mais envolvido na obra do Senhor, quanto mais em comunhão com o Senhor, mais pessoas vão ser apresentadas a você. Mais você vai ter relacionamento com as pessoas. E tudo isso que há dentro de você vai contribuir para que você possa ajudar essas pessoas que estão tão carentes, tão necessitadas. Eu quero orar por você, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra.
Te agradeço pelo Teu Espírito fluir em nossas vidas, ministrando em nosso coração. E oro por estas pessoas que estão passando esses momentos, pessoas que estão vivendo em solidão, neste vazio, amargas, pensando até mesmo em desistir de tudo. Pessoas que nos procuram, pessoas que outrora eram fervorosas e hoje estão tão solitárias, tão sozinhas, se sentindo tão abandonadas, rejeitadas, achando que tirar a própria vida é a solução. Senhor, tem misericórdia. Te peço, Senhor. O Senhor nos criou com um propósito. O Senhor nos criou a imagem e a semelhança do Senhor, com o propósito de glorificarmos ao Senhor por meio das nossas vidas. Vivemos em comunhão, em alegria, sendo instrumentos na mão do Senhor para edificarmos uns aos outros, ajudar uns aos outros. Eu peço por estas pessoas que estão neste momento, Senhor, passando por um momento de solidão. Sabemos que muitas pessoas estão se sentindo sozinhas dentro das suas próprias casas. Quantas pessoas não têm mais o hábito de sentar e conversarem juntos? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas ali elas estão sozinhas? Quantas pessoas estão assim? Eu te peço, Espírito Santo, que essas pessoas reconheçam a necessidade de buscar o Senhor, que seja a prioridade na vida dela, a busca constante do teu Espírito, em comunhão com o Senhor, na leitura da palavra, em jejum, em oração, em comunhão com os irmãos na igreja, em louvor e adoração. Te peço, fortalece essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, tira todo esse sentimento de medo, todo esse sentimento de angústia, de fracasso, todo esse sentimento, Senhor, que leva essas pessoas a se sentirem rejeitadas, em nome de Jesus, e que elas possam tomar esta palavra e reconhecerem que necessitam de ajuda, e a ajuda está em conhecer e andar na Tua presença. Por isso eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus te abençoe. Desde já desejamos uma ótima semana a todos. Você que congrega numa igreja, participe, vá, faça parte, não apenas de uma comunidade, não apenas de um ministério, mas se envolva com a obra do Senhor, se envolva naquilo que o Senhor chamou para que cada um de nós venhamos desenvolver, seja no seu trabalho, seja na faculdade, nos seus estudos, seja na família, seja mesmo nos lugares que você vai, em umas festas ali, procure apresentar a Cristo, procure viver como um servo do Senhor. Deus te abençoe poderosamente.